Shalom, você que segue o canal Atalaia do Senhor. Aqui é a pastora e escritora Leidice Rocha, do livro Carta de Jesus para sua noiva, Memoráveis Arrebatamentos. Você que está ouvindo os áudios deste livro, que o Senhor nosso Deus possa lhe abençoar tremendamente e que você seja impactado pela presença da glória de Deus ao ouvir essas revelações. Deus lhe abençoe. Capítulo 2. O resgate da noiva. Tocai a trombeta em Sião, e dai o alarme no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia do Senhor, já está perto. Joel 2:1. O funil do tempo. Como representante da noiva de Jesus, eu me encontrava na parte mais apertada, entre tempos, de um funil do tempo. Eu passei então pelo gargalo do funil, como se fosse uma pérola preciosa, para a outra parte redonda do tempo. Sendo que a primeira parte foi relatada em medidas e números, em hebraico celestial, toda a trajetória da noiva até o momento da passagem para a segunda parte do funil do tempo. A noiva já passou pelo gargalo do funil durante a grande perseguição de Roma aos cristãos, na época de Nero. E já na segunda parte, como noiva, eu me mergulhei entre as pérolas brilhantes que estavam no vinho do avivamento, dentro do funil do tempo de Deus. Eu me senti naquele momento que o nobre noivo virá aonde eu estou e um novo tempo começará. Tempo de gozo eterno com o Rei Jesus. Então eu comecei a chorar, pois eu senti uma alegria imensurável deste tempo vindouro. O meu espírito naquele instante se alegrou imensamente. Era uma alegria sobrenatural, diferente e difícil de se expressar, pois se tratava da alegria na glória celestial. De repente, eu vi o rei noivo e a rainha noiva, numa carruagem de ouro passeando pelo universo, após o arrebatamento da igreja fiel. Juntamente com eles estavam cavalos brancos e os seus cavaleiros, e as estrelas do céu brilhavam em honra ao casal real. Naquele momento de arrebatamento do meu espírito, eu pedi a Jesus, Rei, que me deixasse ficar na eternidade junto com ele. Era tão tremendo estar ao lado de Jesus que eu não queria retornar. Porém, o Espírito de Deus me abordou dizendo: Filha, ainda não chegou o seu momento. Eis que muitos dos meus fiéis têm me pedido isso. Assim como Elias em seu desânimo, pedindo a morte, ao ser ameaçado por Jezabel. 1 Reis 19. No momento designado, a carruagem de fogo foi enviada. 2 Reis 2:11. Ide agora aos 7.000 guerreiros, na plenitude do espiritual dos 7, como eu enviei Elias, propagai o dia da proclamação, pois assim eu designei, não temas, eis que prepararei o caminho ao qual percorrerás. Eis que tenho reforçado os exércitos de anjos do céu para te ajudar, noiva amada. Aumentarei também os meus exércitos da terra, e muitos dos meus, eles já têm recebido informações confidenciais do meu reino, e no momento certo testificarão que o está descrito nesta carta é verdadeiro. Não temas, porque a falsa profecia, ela não prevalecerá no meio do meu povo fiel. Suba aos montes, noiva amada. Os valentes escalam as montanhas perigosas, mas no cume do monte encontram tesouro. Eis que muitos dos meus, já ao pé do monte e ainda na subida, recebem porções do meu tesouro, mas não deve se acomodar, pois há tesouros escondidos no cume do monte, dentro do monte e nos ares do monte. Venha, povo meu, e encontrarás o que eu tenho reservado para ti. Obediência à minha palavra, consagração e santificação são as chaves da porta do grande tesouro escondido. Salmos 24, 3-6. Eu observei então um imenso monte e o povo de Deus escalando, como fazem os alpinistas. Haviam pedregulhos, pedras desabando e espinhos. Alguns feriam as mãos e os pés ao tocarem nesses espinhos.
outros sofriam ataques inimigos nos ares. Muitos desistiam e os medrosos ficavam na planície ou ao pé do monte, e mais da metade daquele monte estava coberto de cerração. O alpinista fiel tinha que enfrentar, além da cerração, neves, tempestades, chuvas, relâmpagos e trovões. O que prevalecia, descia abarrotado de tesouros. Ele distribuía os despojos com os que estavam ao pé do monte e retornava novamente. A santificação é primordial para a subida do crente ao monte, sendo que a subida ela deve ser contínua. Nota, há 33 anos atrás, o Espírito Santo mostrou a uma serva amada que a noiva dançava sem os tornozelos. Atualmente, o Espírito Santo tem mostrado que a noiva já tem os pés. Está sendo adornado, mas faltam-lhe os sapatos. Observação, eu enfatizei o fato de, ao tomar ciência dessa visão, no ano de 2005, ela haver completado 33 anos. Número esse profético, a idade que Cristo morreu. Discernimento. A noiva descalça encontra-se com os pés ligados em terra. E para pisar a cabeça da serpente, ela precisa estar revestida totalmente da armadura de Deus, calçada com os sapatos do Evangelho da Paz e cheia do óleo do Espírito Santo. Efésios 6. Revelação. A noiva, antes de se casar, ela precisa conhecer o noivo e seus pais. Através do amor, ela passa a conhecer os tesouros do noivo. Este apaixonado revela os seus bens. Assim é Jesus e a sua noiva. Nesses últimos dias serão apresentados à noiva fiel os tesouros escondidos do reino. E antes da boda do Cordeiro, mistérios serão revelados àqueles que buscarem intimidade com o noivo Jesus. Casamento com ele é aliança eterna. Isaías 54, de 5 a 8. Porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Deus dará a conhecer qual é a sua aliança. Salmos 25. Põe-me como selo sobre o teu coração. Cantares 8, 6. Os 12 anciãos do céu vieram na dimensão da minha casa. Certo dia, após subir ao terceiro andar da minha casa para orar, o meu espírito viu que haviam 12 anjos anciãos que formavam 2 fileiras, 6 de cada lado, naquele lugar. Eles chegaram de carruagem de fogo, estavam com vestes brancas e tinham os cabelos até os ombros. Cada ancião tinha uma pedra preciosa da Jerusalém celestial na mão direita, sendo que tais pedras tinham ligação com o ventre deles. As pedras da Jerusalém celestial que cada um tinha representavam os fundamentos dos muros da Nova Jerusalém. São elas jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônio, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto e ametista. Apocalipse 21, 19 a 27. Depois me foi apresentado um trono de ouro. Havia pedras preciosas na parte do suporte, nos pés do trono, e em volta do assento, que era aveludado de cor vermelha bordadas com rosas de ouro, e em volta dos encostos. Eu perguntei, de quem que é esse trono? Então eu ouvi, é da noiva fiel. Ao vencedor, eu dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, 21. Então, representando eu a noiva Ságuida, assentei-me no trono. Minhas vestes estavam brancas, bordadas em fio de prata. Havia nos meus cabelos uma tiara de brilhantes, e os meus sapatos de ouro tinham 12 pedras preciosas. Os braceletes eram de ouro puro. Haviam anéis preciosos em todos os dedos, tipificando a autoridade vinda de Jesus. E eu tinha uma capa majestosa, vermelha, aveludada e bordada em ouro, com uma parte felpuda nas laterais em tons de ouro, tipificando cobertura do poder do sangue de Jesus sobre a noiva. Além daquela capa vermelha, por baixo haviam mais 2, nas cores branca e amarela. Regozijemo-nos, porque vindas são as bodas do Cordeiro,
e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Apocalipse 19, 7 e 8. Haviam 2 fileiras imensas de anjos tocando trombetas, tipo os chofares feitos de chifre de gazela. De repente, eu ouvi um som estridente de uma grande trombeta que sobressaía aos outros. Neste momento apareceu um grande cavaleiro de fogo que anunciava: é chegado o momento da reconciliação. Venham todos e vejam, percebam a chegada do noivo. Eis o dia da restauração. Depois percebi que milhares de olhos de anjos por todo o céu olhavam para a terra, onde estava a noiva assentada em seu trono. Então eu vi que o trono da noiva estava virado para o ocidente, sendo que o noivo chegará pelo oriente, ao nascer do sol da justiça. Um véu foi colocado em seguida à frente do trono da noiva, embora fosse esse véu rasgado ao meio. E eu, noiva, sentia que o noivo já estava a caminho, rumo ao meu encontro, bem próximo. Mais do que eu podia imaginar. Então meu coração começou a palpitar muito forte, e o trono da noiva começou a girar, pairando, virando rumo ao sul do ocidente. Meu coração ansiava mais e mais, pois eu sentia que somente me encontraria com meu noivo quando o meu trono, da noiva fiel, estivesse virado rumo ao oriente, de frente para o trono dele. Acorde, vento norte, venha, vento sul, sopre em meu jardim, para que a sua fragrância se espalhe ao seu redor, que o meu amado entre em seu jardim e saboreie os seus deliciosos frutos. Cantares 4:16. Enquanto observava, os 12 anciãos, discernimento, 12 apóstolos que estavam comigo, perguntei ao Espírito Santo: o que fazer para que o trono da noiva se vire do sul para o oriente? Pois eu, como noiva de Jesus, eu anseio estar em seus braços. Por que temos que esperar mais? Então daqueles anciãos, na forma de um relâmpago, bradou em linguagem celestial: somente o grande e último avivamento poderá virar o trono para o oriente, onde está a nascente do sol da justiça. Malaquias 4:2. Nota: atentai, todas as palavras se discernem espiritualmente, balizadas na palavra de Deus, a Bíblia. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:27. Todos os acontecimentos proféticos estão voltados para Jerusalém. Am Israel Shai, o povo de Israel vive. E é profético que do ocidente sairá o grande avivamento, e que no Brasil está o pé direito do grande e último avivamento. Detalhes mais à frente. Será maravilhoso quando o grande dia do avivamento chegar. Mi Kamor Adonai, quem é como tu, Senhor? Depois eu olhei para o alto e vi que havia uma longínqua redoma de proteção, onde estava a noiva e os 12 anciãos, 12 apóstolos. Aquela redoma se estendia até os altos céus, onde estava sentado no trono o novo rei, e ao seu lado outros 12 anciãos, 12 tribos de Israel. E alegremente todos observavam a ansiedade da noiva já adornada, desejosa pelo grande dia do seu casamento, o dia da restauração. Pois o seu Criador, o Senhor Todo-Poderoso, será o seu marido, o Santo de Israel, o Deus do mundo inteiro a salvará. Isaías 54:5. Disse o Senhor: preparai, aplanai os vossos caminhos, trocai vossas sandálias velhas pelas novas, deixai-vos ser revestidos de poder. Eis que a minha glória se estenderá por toda a terra. Acautelai-vos, e que ninguém vos engane. Deitai fora o envelhecimento espiritual. Buscai beber vinho do odre novo. Eis aí o vinho da anunciação do avivamento. Bebei dele, vós, todos os meus escolhidos, pois eis que é chegado o reino da luz.